Olá, estamos iniciando o programa em off de hoje. A gente vai falar sobre um assunto que todo mundo conhece, mas pelo nome principal, certamente nunca ouviu falar. Você sabe o que é hálux valgo? Difícil, né? Mas Joanete, em Joanete você já ouviu falar? Principalmente você que é mulher. Ah, certamente sim. A gente vai falar sobre os problemas que são o calo das mulheres, a Joanete, né, e suas derivações. E a gente convidou o ortopedista Orlando Frade para conversar a respeito desse assunto. Orlando, seja bem-vindo ao programa em off. E é uma honra tê-lo aqui para a gente discutir sobre esse assunto que atinge mulheres, mas atinge homens também, né? Isso, atinge também os homens. Fale para a gente o que é a Joanete especificamente. Na verdade, a Joanete, né, um nome conhecido também hálux valgus na literatura, é uma deformidade que se forma e uma deformidade progressiva. A gente começa a ter uma deformidade em que a falange começa a lateralizar, enquanto a cabeça do metatarso, que é aquela calosidade que você vê, começa a aparecer. Isso, consequentemente, pode vir progredindo ao longo da vida e, consequentemente, pode gerar também deformidade nos outros dedos e artrose. Isso atinge mais o pessoal da terceira idade ou não necessariamente? Não necessariamente, a gente tem a forma juvenil, tá certo? Adolescentes muitas vezes têm esse tipo de deformidade, tá? As deformidades são mais difíceis de tratar porque o índice de recorrência acaba sendo maior, pois a gente acaba tratando numa idade muito jovem e ao longo da vida aquele pé tem uma sucessão de traumas, esforços, estresse com calçados e pode vir a ter uma recorrência. Já no público adulto, a recorrência com as técnicas cirúrgicas mais modernas são bem menores. Aí vamos para a sequência mais lógica possível. Há como prevenir desde a infância até atingir a adolescência, para já a partir da adolescência evitar a Joanete? A forma de evitar, inicialmente, seria você imaginar um calçado que se adapte ao seu pé, não o seu pé se adaptar ao calçado. Ou seja, calçados com bico triangular, calçados que apertam a parte anterior do pé, eles forçam aquela deformidade e gradativamente essa deformidade vai aumentando. Aqueles sapatos antigamente que tinham nas fábricas com biqueira de aço, bico triangular, propiciavam muito esse tipo de deformidade e foi evidenciado na literatura que tem essa deformidade progressiva pelo uso do calçado incorreto. Talvez por isso que atinja mais mulheres, porque Isso. são sapatos com esse formato. Bico fino, né? As mulheres gostam muito. Interessante isso aí. Então, a melhor forma de prevenção seria evitar esses tipos de calçados, não é isso? Exato. E quando você for usar um calçado fechado, uma dica que a gente pode dar é você tirar a palmilha, colocar no chão e repousar seu pé em cima dessa palmilha. Se a palmilha tiver o desenho do seu pé, é porque esse sapato é adequado para o formato do seu pé. Interessante isso aí. Bom, a partir de que momento a prevenção ela deixa de ser uma prevenção e, por exemplo, pode se tornar um problema? Por exemplo, a partir de que momento, que sinal de alerta se dá a sintomas, por exemplo, da Joanete, que no estágio inicial, o que caracteriza isso? O sintoma mais comum é a dor, é o incômodo, muitas vezes tem uma vermelhidão naquele Joanete, né? A gente vê aquela vermelhidão, inchaço, dor. Mas assim, pensando em evolução de um tratamento conservador para um tratamento cirúrgico, a gente tem 3 principais indicações. A principal indicação mais comum é dor, né? A dor progressiva, você vai acabar operando para melhorar seu quadro de dor, para você ter uma qualidade de vida. Outro quadro que seria a deformidade dos outros dedos, que esse dedo maior deformando, muitas vezes ele pressiona a carga do seu membro para cima dos outros dedos. Há um efeito dominó, então? Isso, quando você está pisando, você pisa como um tripé. E aí, aquele dedão, ele aguenta 50% da carga do teu corpo naquela fase que você está soltando o pé. Quando ele deforma, ele joga muita carga nos dedos menores que não suportam e começam a gerar outras deformidades. Tá? E a outra indicação seria quando o paciente tem dificuldade de equilíbrio, quando aquela deformidade já traz um atrapalho para a marcha daquele paciente, mais comum em idosos essa indicação. A partir desses sintomas iniciais, o ideal seria procurar um especialista? Exato. Começou a aparecer sintomas naquele seu joanete, é interessante que você avalie com um especialista, porque além de ele lhe dizer algumas dicas para que aquilo não progrida, ele vai lhe passar algumas informações de cuidados, medicação,
fazer uma compressa morna, um banho de água com sal morno também. Alguns pacientes que têm uma bursite e não têm a deformidade mais severa, muitas vezes ajuda, tá certo? Mas é importante passar por essa evolução, porque muitas vezes você está iniciando um quadro de lesão num dedo menor, de lesão em alguma outra estrutura, e ali você pode perder o tempo de tratar e de se poupar de um procedimento cirúrgico mais invasivo, com maior agressão às partes moles, mais procedimento, assim, muita cirurgia num pé que poderia ter sido evitado se tivesse toda aquela orientação no início. A partir do momento que você vai para o especialista, o diagnóstico é simples, é clínico, se olhou, se conversou, percebeu, já sabe que é o problema? Pronto. Clinicamente a gente já vê o paciente, a gente faz a inspeção, a gente olha para o paciente, vê a questão de deformidade, mas o exame primordial para fazer esse tipo de diagnóstico se chama o raio-x com carga. É o raio-x que o paciente pisa e o pé se espalha. Quando a gente está em repouso, o pé da gente fecha. Quando a gente pisa, o pé se espalha. É onde a deformidade é maior. E é onde, geralmente, é o momento que o paciente se sente incômodo, porque ele está usando o calçado e está andando. Uhum. E aí, tendo esse diagnóstico, parte para o tratamento, e aí vai ser dependendo de caso a caso. Isso, né? exato. Dependendo dos graus de deformidade, a gente traça alguns ângulos lá, algumas retas lá no raio-x e vai definindo se aquilo ali é um hálux valgus moderado, se aquilo ali já é um mais avançado, e dessa forma a gente vai definindo qual é a estratégia cirúrgica ou estratégia de tratamento conservador. Muitas vezes um paciente de tratamento conservador hoje, daqui a 3, 4, 5 anos, pode ser um paciente cirúrgico. Mas a partir do momento que ele já está tratando, ele não vai chegar para você com um pé muito deformado. Pode chegar para você com uma cirurgia simples, uma cirurgia que a gente faz aí, muitas vezes o paciente não tem tanta perda, o paciente anda no outro dia, tudo isso. Agora, quando você imagina uma cirurgia de grande porte, você já imagina um pé mais inchado, um pé mais incomodando assim no dia a dia e um pouco mais de restrição. Normalmente o tratamento é a cirurgia ou existe um tratamento menos invasivo? Então, tradicionalmente já Os foram... casos mais simples. Certo, Né? tradicionalmente já foram vendidos muitos artifícios aí para tentar trazer aquela deformidade de volta. O que acontece é que toda vez que você usa um dispositivo desse, o seu dedo pode sim voltar para a posição, mas a partir do momento que você tira, aquele dedo volta para aquela deformidade novamente. Ou seja, aquilo ali muitas vezes é uma medida protetora para uma bursite, uma inflamação, que você vai colocar ali para ajudar a desinflamar. Ou então até num pós-operatório como medida de proteger aquele seu dedo de alguma pancada, alguma deformidade que pode acontecer por até enganchar em algum lençol ou algo do tipo. Mas assim, se você for imaginar, aquele dispositivo vai corrigir sua deformidade, ele não corrige. Você falou que existem vários níveis, né? Muitos mesmo? Isso, porque você tem, na verdade, a classificação, você tem 3 níveis de deformidade. Aí você tem alguns ângulos que você traça, metatarso-falângico, intermetatarsal, e aí você, a partir disso, você classifica, tá? Uma coisa importante que é bom salientar para todo paciente que tem um joanete é saber que aquela articulação que está gerando a deformidade, ela está perdendo sua congruência. A falta de congruência entre os ossos, numa articulação, diminui aquela lubrificação na região da articulação e a cartilagem começa a sofrer. Muitos pacientes que têm o joanete um pouco mais avançado têm uma tendência a fazer artrose também naquela articulação. A cartilagem começa a sofrer. Tá? E outra informação que é importante, algumas pessoas pensam que tem o joanete somente ele causador, mas às vezes ele tem uma patologia associada, que é o hálux rígidos, que é a rigidez do hálux, que é um quadro mais artrósico, que o paciente não consegue ter muita mobilidade daquele dedo. E uma orientação de calçados é sempre importante para esse tipo de quadro. A gente pode dizer, então, que uma mulher ou um homem que utiliza de calçados desde a juventude, passando pela idade adulta, até chegar à boa idade, desse formato, vai efetivamente desenvolver joanete? Quer dizer, é batata, quem tem usa esse tipo de calçado por muito tempo, vai ter joanete? A predisposição é muito grande. Agora a gente vê também pessoas que têm uma predisposição genética. Tá? A gente vê aquele histórico familiar, eu tive porque eu peguei da minha mãe, do meu pai, a minha tia tem essa predisposição genética sim. E quando a gente tem associada a predisposição e o uso de um calçado que não tem tanta anatomia, aí é muito rápido. Quer dizer que é interessante, quer dizer, pessoas que
nunca tenha usado sapatos, uma pessoa que vive num sítio, por exemplo. Isso. Só usa sandália, anda descalço, pá, no máximo um tênis por ali, uma vez ou outra. Mas se teve casos na família, ela pode desenvolver, Joanete? Pode desenvolver. E aí o fator externo pode acelerar o processo. Interessante, agravar, né? E Isso. acelerar o processo. Então, os telespectadores que estão nos acompanhando, por exemplo, no estado todo de Pernambuco, né? Alguém que se sinta numa situação como essa, sentir o incômodo, aquela história do incômodo, né? No calçado e tal. O ideal é efetivamente procurar um ortopedista. Qual seria o período, a periodicidade para se procurar um ortopedista ano a ano, para ver se tem algum problema, se está tudo ok? Pronto, então. E a partir de que idade? Não, geralmente, quando a gente tem a forma juvenil, geralmente os pacientes a partir de 11, 12 anos já estão começando a ter incômodo com aquele dedo, tá? Quando é mais novo, geralmente aquilo ali não progrediu tanto, até porque tem uma tendência na idade juvenil, que é que o pé começa a crescer muito entre os 8 a 12, 13 anos. Fase de crescimento. E o pé nessa região, né, nessa faixa etária aí, está crescendo bem. Aí é onde a deformidade pode aparecer mais. Aí, em torno de 11, 12 anos é quando aparece aquele paciente que está se incomodando com isso, que o pé cresceu com a deformidade. Agora, assim, a partir do momento que você passou por uma avaliação, a gente sempre preconiza alguns cuidados, tudo isso, e aí o paciente sai com orientação de que, se aquilo ali persistir, voltar de uma forma mais precoce. Mas se for pensar assim, no tempo evolutivo, acredito que uma avaliação anual é suficiente, sabendo e tendo orientação de que, se isso progredir de uma forma mais rápida, se você não tiver conforto no seu dia a dia, o ideal é que você procure uma avaliação mais precoce, até para investigar outras causas. Até porque, como já foi falado, isso pode chegar a um nível que fique bem mais grave. Há níveis de incapacitação da pessoa ou não? Eu não falo em incapacitação, tá? O que acontece, por exemplo, você pode pensar um paciente diabético. O paciente diabético, muitas vezes, ele tem problema de úlceras, de pressão, tudo isso. Quando você começa a gerar várias deformidades, vários desequilíbrios naquele pé, que é o membro de carga, isso pode proporcionar uma úlcera, e essa úlcera no futuro ser algo que tenha uma dor de cabeça maior, um tratamento mais prolongado, cuidado curativo. Conta do atrito, né? Toda a questão da distribuição da carga do membro, né? Você começa a fazer calosidade, essa calosidade muitas vezes fere, aí no paciente diabético ele perde a sensibilidade e, consequentemente, a gente acaba tendo uma deformidade associada a um quadro infeccioso. Mas, assim, se você for falar de incapacidade, quanto mais deformidade, mais alteração na marcha aquele paciente vai ter. No idoso, a gente toma muito cuidado com o risco de queda, né? Quebrar um fêmur, fazer uma fratura aí no húmero, num punho. E o risco de queda para o idoso é algo que a gente toma cuidado não só pensando na parte ortopédica, mas também na parte clínica. Sim. O idoso que cai muitas vezes faz escara, faz infecção respiratória, faz infecção urinária de repetição, e a gente não quer que aquele paciente fique restrito a uma cadeira ou uma cama. E aí a gente tentar reabilitar um pé que está começando a gerar uma deformidade maior de uma forma mais precoce, que esse paciente não vá se restringir a um leito, deixar de deambular, ter atrofia muscular, tudo isso a gente já se antecipa, porque quanto mais cedo a gente trata, menos cirurgia se faz e melhor o resultado. E quando se trata, se cura efetivamente? Com as técnicas mais modernas hoje, o nível de recorrência do hallux valgus é muito inferior ao que era no passado. É um tipo de tratamento que no passado foram feitos vários procedimentos diferentes, e hoje a gente tem uma evolução disso, tanto na parte estética, que a gente consegue fazer cirurgia com cortes menores, não precisa fazer grandes incisões cirúrgicas, a gente consegue fazer de uma forma mais com radioscopia na cirurgia, a gente faz raio-x e de uma forma mais percutânea consegue resolver muita coisa. E, além disso, essa técnica traz menos recorrência do que as técnicas do passado. Tinham técnicas no início do tratamento do hallux valgus que eram até, de certa forma, mutilantes. E hoje em dia não. Hoje em dia a gente faz os procedimentos, muitas vezes o paciente tem alta até no mesmo dia, no outro dia está andando com um sapatinho especial. Em torno de 3 meses está fazendo atividade esportiva normal. Agora depende muito do perfil do paciente, o tempo de evolução. Esse tipo de cirurgia, hoje, ele é realizado no Sistema Único de Saúde, no SUS, ou não? Só no setor privado? Então, hoje a gente não tem, nos serviços que eu conheço no SUS, a gente não tem um material específico para fazer a cirurgia percutânea.
a gente tem mais material para fazer cirurgia tradicional. Existem as cirurgias tradicionais que têm um bom resultado, mas obviamente são um pouco mais agressivas as partes moles. E aí, essas cirurgias ainda é possível fazer no Sistema Único de Saúde. Porém, as empresas que fornecem para o SUS não estão tabelados aí com relação às cirurgias percutâneas no SUS para isso aí, os implantes. As cirurgias com mais tecnologia... Mais modernas, ainda não alcançaram o SUS, mas eu acho que é questão de tempo. E como é que está hoje Pernambuco em relação ao Brasil em relação ao mundo, na questão mais avançada? Hoje se tem centros de excelência aqui no estado e no Brasil em relação ao mundo nessa questão? Sim, sim. Eu vejo assim que questão de modernidade com relação ao tratamento, a gente não está nada atrás, tá certo? Eu passei um período longo nos Estados Unidos ano passado e o material que a gente usa aqui é o mesmo material que a gente consegue usar lá também. É uma coisa que eu acho que não restringe aqui. A tecnologia chegou, obviamente que a gente acaba chegando um pouquinho mais atrasado, né? Porque tem todo o processo, a burocracia, tem que registrar em Anvisa, tudo isso, a questão de materiais. Mas hoje, assim, os materiais das tecnologias mais modernas para a cirurgia do joanete já estão disponíveis, sim, tanto em Recife como no Brasil como um todo. A expectativa é de que... E também a capacitação, certamente, dos profissionais, ela acompanha também. Isso, você vai fazendo sua curva cirúrgica, todo mundo hoje aqui tem uma boa habilidade para fazer isso, vários colegas que eu conheço têm uma boa habilidade também de fazer esse procedimento cirúrgico e é algo que está se difundindo cada vez mais. Ok. A gente vai continuar conversando a respeito da questão do joanete, daqui a pouquinho no segundo bloco, porque agora a gente vai falar sobre energia limpa, renovável, a gente vai falar sobre a Croma Energia, a primeira empresa comercializadora de energia na região Nordeste, com mais de 15 anos de mercado, nasceu lá em 2008 e foi idealizada pelo atual CEO Rodrigo Melo. Ela tem uma visão moderna, aplicada à gestão, à comercialização e à geração de energia, unindo tecnologia, expertise e otimização de investimentos para proporcionar uma maior eficiência energética e um melhor custo-benefício a todos os clientes. São mais de 500 unidades atendidas. Recentemente nós tivemos a ampliação dos parques solares na cidade de Flores, aqui no interior do estado de Pernambuco, e há uma expectativa, um planejamento já para o Ceará, né, a partir do próximo ano. Enfim, a Croma Energia tem a solução energética para a sua empresa, seja pequena, média, grande. Ligue para esse número que está aqui embaixo, converse com a equipe da Croma Energia, você vai ver que em 2024 há sim espaço na sua empresa para ter energia limpa, renovável e livre. Vamos ao intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos a conversar aqui no Em Off, hoje falando sobre joanete, o calo dos pés das mulheres, não só das mulheres, mas também dos homens. Atinge mais as mulheres por conta da questão da utilização daqueles sapatos mais triangulares, enfim. Mas homens também utilizam. E tem a questão genética também. A gente convidou para conversar a respeito desse assunto o Orlando Frade, que é ortopedista, está conosco. Orlando, existe algo que é meio que uma lenda, né? Em relação, por exemplo, às intervenções relativas à joanete, que podem alejar, enfim. Isso é fato ou não? Ou é fake? Quer dizer, até onde isso é verdade ou não? Pronto, é um procedimento que no passado tinha uma má fama. Muitas pessoas que se operavam falavam que não conseguiam andar direito, que ficou numa cama, que aleijava. Isso é uma fama que aconteceu ao longo dos anos, que hoje em dia a gente não vê mais isso. Tecnologias foram adicionadas ao procedimento de correção de deformidade e essa correção de deformidade hoje é muito mais segura do que no passado. Os implantes têm muito mais estabilidade do que a gente tinha no passado. A gente também tem muito mais técnica para tentar agregar menos agressão às partes moles e esse paciente reabilita muito mais rápido. Tem paciente que a gente opera, tem alta no mesmo dia, no outro dia já começa a andar com algumas restrições, aquela deambulação mais restrita doméstica. E um problema só que a gente vê eventualmente nos pacientes é um pouco de edema que prolonga aí um tempo maior. Mas toda cirurgia do pé e tornozelo vai ter um pouco de edema. Questão gravitacional, questão de circulação, aqueles 2, 3, 4 meses que o pé vai ficar um pouco mais inchado que o outro. E ao longo do tempo aquilo ali vai ficando equalizado e o paciente
fica sem incômodos. Podemos dizer, então, que com certeza as intervenções hoje são mais precisas e menos invasivas. Menos invasivas, mais precisas e reabilitação mais precoce. Cada vez mais a reabilitação mais precoce. Tá? Como a gente já falou no outro bloco, a respeito dos idosos, a gente não quer limitar esse idoso aí, passar as 6, 8 semanas sem deambular, mais restrito a uma cadeira, restrito a uma cama. A gente consegue fazer essas cirurgias. Muitas vezes um idoso ele vai precisar de algum suporte, uma bengala, um andajá, uma muleta, no máximo para auxiliar no equilíbrio. Mas esse paciente, com as técnicas de hoje, com os implantes de hoje, muitas vezes podem andar e devem andar, inclusive. A gente pode dizer que o alívio é perceptível imediatamente após o momento em que se possa, por exemplo, andar? Porque a gente sabe que, por exemplo, na catarata, né? Quando se faz a operação, voltei a enxergar, enfim, né? Em relação ao Joanete, é também dessa forma? Quando se tem intervenção, há um alívio imediato que é sentido pelas pessoas? Eu tenho um caso muito engraçado. Eu operei um paciente no final do ano passado e há pouco tempo ele voltou para mim. Foi até engraçado que eu avaliei esse paciente depois para a retirada dos pontos, né? E eu peguei no pé dele. Ele olhou para mim espantado. Eu disse, doutor, eu não conseguia que o senhor encostasse a mão nessa região, que o senhor encostou a mão antes da cirurgia. E isso não era pouco tempo, 2 semanas de cirurgia. E depois, com 6 semanas, ele voltou para uma reavaliação e ele chegou cedo no consultório. Quando eu entrei pela porta do consultório, eu olhei para ele e ele estava com o calçado fechado. Eu disse, e esse sapato aí? Aí ele começou a rir feliz. Voltei a usar sapato fechado. É uma coisa assim que é gratificante para muita gente, porque querendo ou não, limita muito. E a gente sabe assim, uma dor no pé é algo que vai ao longo do dia te irritando, te incomodando e vai atrapalhando aí teu humor até durante o dia. E a expectativa é de que isso evolua cada vez mais. E as pessoas têm tido mais consciência a respeito da importância desse tratamento, até para a qualidade de vida delas? Isso. Graças a Deus, assim, a modernidade nos ajuda muito nisso, né? As redes sociais, cada vez mais as pessoas estão divulgando os resultados. A gente está vendo aí os colegas que vão mostrando pré e pós-operatório de muitas pessoas e a gente vai desmistificando aos poucos, além dos colegas ortopedistas de outras especialidades, também vão passando essa informação para os pacientes e vendo os bons resultados. E se Deus quiser, o mito aí da cirurgia que mutila, que aleja, não vai ser mais relacionada ao Joanete. Bom, e as pessoas que estejam numa situação como essa podem e devem, né, se cuidar. É importante isso, né? Exato. Não deixar aquilo ali prolongar. Um cuidado inicial muitas vezes pode impedir que aquilo ali progrida e uma abordagem no momento certo previne que você faça um procedimento de maior complexidade e também tenha mais restrições. E mesmo que precise de um procedimento de maior complexidade, que a pessoa fique sabendo que vai evoluir bem e que pode se recuperar plenamente. Né? Isso, exato. As cirurgias de maior complexidade para as deformidades causadas pelo Joanete, muitas vezes são agregadas ali e vão gerar um pouco mais de agressão, mas é uma agressão que é controlada, tá? E aquilo ali, com o tempo que a gente espera, reabilita bem, tá? Cada vez mais a gente limita menos o paciente nas suas atividades, mesmo fazendo cirurgias de maior porte, por causa das outras complicações clínicas que esse paciente pode estar suscetível. Eu queria deixar esse 1 minuto, mais ou menos, que ainda resta, para a sua colocação para os nossos telespectadores. Os telespectadores estão acompanhando e que se identificaram nessa conversa da gente em relação ao problema do Joanete. O que fazer a partir de agora? Pronto. Se você tem uma dor aí relacionada ao Joanete, naquela região medial do pé, fica um pouco avermelhado, incomoda, procure uma avaliação ortopédica já. Avalie, faça uma radiografia com carga com um colega ortopedista para que ele avalie aquela deformidade. Muitas vezes o paciente só tem uma bursite, só tem uma inflamação e a gente consegue dar algumas orientações para esse paciente e melhora. Mas o que a gente não quer é que essa deformidade progrida e progrida de uma forma que você se limite no seu dia a dia, se limite nas suas atividades, tenha que estar toda hora mudando de calçado, não consiga sair para um lugar e terminar o seu dia alegre, você está chegando em casa irritado, com o pé dolorido, e isso aí também pode atrapalhar com você no futuro, tanto com artrose, como deformidade nos outros dedos e a perda do equilíbrio. A vida após o Joanete. Né? A vida, e muitas pessoas são felizes após o Joanete. Orlando Frade, muito obrigado pela sua participação aqui no Eu que agradeço. A gente agradece a você também que esteve até esse momento conosco e até o próximo programa.